que a nossa internet tanto vaca. Comendo também. Uhum. Muito boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à 15ª edição do nosso Café Antroposófico, a primeira do ano de 2021. Vendo rostos e pessoas muito queridas para nós, esse casal, Lília, que está aí, Nico, que a gente já vê, doutor Antônio já está aqui. Uma boa noite, a Cláudia, a Cristina, a Júlia, né, a Michelle, a Cristina Puxu, que esteve conosco. Nosso querido Gidu está aqui também. Vera Lúcia, enfim, pessoas muito queridas, algumas pessoas que estão chegando também hoje. Vamos confirmar já, doutor Antônio, aqui na nossa tela, e com certeza será uma noite bem especial. A gente comumente dá os 5 minutinhos para que as pessoas cheguem, mas são 19h30 e diante do tema, né, e do que o doutor Antônio nos traz, a gente vai honrar esse horário hoje, já iniciando a nossa noite. Então, como eu acabei de dizer, estamos muito felizes em ver todos vocês e muito gratos pela essa oportunidade. Esse café, que é o 15º, né, foi um projeto criado o ano passado, e vamos receber o doutor Antônio Marcos, que foi idealizador, co-idealizador do primeiro Congresso Brasileiro de Práticas Antroposóficas Online, onde desbravou esse universo para trazer essa possibilidade de discussão também disso. Alguém já me pergunta aqui, né, dizer se irá gravar. Sim, nós vamos sempre gravar os cafés, a gente tem um canal no YouTube, já temos um grupo também das práticas antroposóficas, e o grupo do café, e a gente disponibiliza. Essas informações eu passo para vocês ao longo da noite, para que a gente atente, né, para a presença do doutor Antônio, que está mais do que esperado hoje conosco. Então, doutor Antônio, boa noite. Vou só confirmar se o seu áudio está funcionando, se o senhor já está aqui, que eu sei. Boa noite, Fábia. Boa noite a todos. Né? É um prazer estar aqui de novo, né? Nesse Café 2021. Nós vamos inaugurar algo novo, né? Então, parabéns a todos, né, por nosso encontro aqui de novo. Obrigada, doutor Antônio. Bem, a Estela já me ajudou e, na verdade, um dos informes que eu vou dar nesses primeiros minutinhos é que a gente mantenha realmente, para ter uma melhor qualidade na escuta, os áudios desligados, né? A gente quer muito ver os rostinhos, então quem puder deixar os vídeos é importante, porque a gente interage, vê vocês, isso nos dá uma sensação, né, de que a gente está
lidando com as pessoas, mas também fiquem à vontade aquele que por algum motivo não puder estar conosco em vídeo. Então, chegamos a essa 15ª edição do Café. A gente citou, né, quando divulgamos, na verdade, o Dr. Wesley, né, onde ele trouxe para a gente já uma reflexão inicial. A humanidade surtou coletivamente e, na verdade, nunca foi sadia, mas teve uma pioras nos tempos recentes. A partir dessas questões e das indagações e dos estudos do Dr. Antônio, ele nos convida, né, e a gente vai inquietá-lo, na verdade, para 3 perguntas aqui bem importantes, né? Então, o que a gente está podendo fazer, né, nesse momento tão especial do mundo da pandemia? Será que ainda há um tempo de reverter, né, essa situação que a gente pode chamar que ela é meio catastrófica até, que estamos passando, né? Será que é pedindo ajuda ao mundo espiritual que seremos atendidos? Mas será que é uma forma de fazer? Será que é uma forma de pedir corretamente? Então, a provocação da meditação correta, trazida hoje pelo Dr. Antônio Marx, médico antroposófico, é conversarmos sobre isso e construirmos juntos o que ele chama dessa meditação correta. Então, doutor Antônio, seja muito bem-vindo. Mas antes de iniciar, nós vamos partilhar sempre o pensamento que nos acompanhou durante o ano de 2020 e agora em 2021. Pedindo a gentileza que vocês permaneçam com os seus microfones desligados para uma melhor experiência e vocês conseguirem ouvir tudo. Boa noite a todos. Cecília chegou, Costa também. Então, vou pedir a permissão para que todo mundo, por um minuto, respire profundamente, aqueles que se sentirem à vontade, e apenas escutem essa citação do Stein. Quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei presente no meio deles. Não é aquele ou o outro, ou o terceiro, mas algo inteiramente novo que brota da união. Esta nova entidade emerge apenas quando um vive no outro, quando um indivíduo, em sua singularidade, extrai a força, não apenas de si mesmo, mas também dos outros. Contudo, isto só pode acontecer quando se vive de forma altruísta no outro. Assim, associações humanas são os lugares sagrados onde seres espirituais descem a fim de atuar através dos indivíduos, tal como a alma atua por meio dos membros do corpo. Rudolf Stein. Doutor Antônio, a palavra é sua. Uma boa noite, uma excelente noite para todos. Boa noite. Então, o tema hoje se reveste de um significado muito mais importante do que nós já tivemos até hoje. Então, a situação, como a Fábio falou, a situação é crítica. Todos nós sabemos, estamos vivendo. A pandemia é reflexo da situação atual. E o que o Wesley comentou, nós estamos vivendo uma situação ímpar, pode ser assim. Ou talvez na história tivéssemos vivido também algo semelhante. Mas estamos nessa situação crítica. E o que me motivou para fazer esse café, como falei com a Fábia, e como nós estamos sabendo aqui, é porque o Steiner falou que se 10 pessoas estivessem meditando corretamente em Munique, antes da guerra, não teria havido guerra. Então, é uma questão séria que a gente pensa, 10 pessoas numa cidade, num país, se estivesse meditando corretamente. Então, significa que as pessoas não estavam meditando. E tinha antroposofia na época, tinha religião na época, e tem. E o que nós estamos fazendo nesse sentido? Não estamos fazendo nada. Então, isso é preocupante. Preocupante que nós estamos vendo tudo cair, indo para o abismo, e nós não estamos fazendo nada. Não adianta depois reclamar. Eu peguei aqui o Apocalipse, né? Nós estamos vivendo a época de Sardes, né? É a 5ª época cultural pós-Atlântida, 5ª. Sardes, o que ele fala aqui? Tens nome de vivo, mas estás morto. Tens nome de vivo, mas estás morto. Fica alerta e consolida o resto que estava para morrer, pois não achei perfeitas tuas obras. Porque se não vigiares, virei como ladrão, e não saberás a hora que virei ter contigo. O vencedor se vestirá de vestes brancas. Então, vigiai e orai. Né? Isso a gente já ouviu falar muitas vezes.
E Sardes significa isso, vigiai. O que nós estamos fazendo para vigiar? Nada. Então, o motivo desse café é totalmente novo. Nós vamos inaugurar algo novo neste café. Nós vamos começar a vigiar. Sim, nós vamos abrir um leque através da mídia, através desse contato novo que nós estamos fazendo, porque não temos contato pessoal. Mas isso, através da mídia, está inaugurando algo novo, inédito, que é através das imagens. Imagens que nós vamos ter no mundo etérico. Porque a próxima fase evolutiva vai ser o pensamento pictórico consciente, através de imagens. Isso tem atuação no etérico. Então, pensar com etérico, formando imagens. Então, isso nós estamos inaugurando, porque amanhã também não haverá computador, não haverá essa mídia que nós temos hoje, tecnologia. Isso é um instrumento, é um aplicativo para treinarmos. Então, vamos usar bem esse aplicativo que nós temos em mãos. A pergunta que se faz, o que é meditar correto? O Steiner não deixou nenhuma receita. Ele só falou que as pessoas, 10 pessoas, não meditaram corretamente. Então, a gente não sabe, ninguém sabe. Então, nós vamos fazer uma hipótese também. Porque ele abordou essa situação. E se meditar correto é em grupo, não foi individual. Existem várias meditações que a gente vê através da respiração, através de palavras, através de várias metodologias, através de religiões, meditar para ansiedade, meditar para ficar calmo, meditar não sei o que lá. O objetivo aqui não é esse. O objetivo aqui é coletivo. O objetivo é meditar junto. Como nós vamos meditar juntos? Então, isso é a questão que nós vamos tratar nesse café nosso aqui. E vão ser 3 cafés em seguida, que nós vamos abordar o mesmo assunto. Primeiro, hoje, nós vamos abordar no final sobre o mantra que nós vamos ter como sugestão, ou uma oração, que nós vamos comentar no final, que é tudo conhecido do nosso meio antroposófico. Na segunda reunião, nós vamos abordar sobre as correntes esotéricas e espirituais, com as quais nós devemos nos ligar. Porque a gente sabe, a linguagem do anjo, a gente não tem acesso. De um arcanjo, muito menos. Serafins, a gente só pode vê-los, e muitas vezes a gente não vê, claro, eles são invisíveis para o nosso olhar mesmo espiritual. Então, não é ligação com os seres espirituais. Como foi falado a oração que a Fábio falou, nós devemos, através do altruísmo, nós devemos fazer com que os espíritos desçam dos céus para nos ajudar. Isso que nós estamos precisando fazer. Então, segundo o café, nós vamos falar das correntes espirituais com as quais devemos nos ligar. Terceira café, nós vamos abordar o templo etérico. Nós temos que criar um templo etérico. Sim, esse templo que vai ser construído no futuro. Mas nós devemos começar hoje, nesse café. Então, esses 3 que nós vamos abordar. Então, temos que viver o dia inteiro meditando. Nós temos que acostumar a viver vigiando, nos vigiando. Sim, vigiai e orai. Sim, mas esse vigiar e orar não significa ser religioso, toda hora ficar rezando assim, não é isso. É essa consciência do eu, a consciência do eu que nós temos que ter. Então, isso nós temos que ter, esse domínio do eu sobre a alma. Isso vai nos remeter à época futura, que nós não vamos entrar agora no assunto, que chama-se manas, que é o domínio da alma. Então, quem domina a alma é nosso eu. E o eu nosso, nós temos que colocar por cima, acima de tudo, para que esse eu domine a nossa alma desejosa. É importante que ela seja desejosa? Claro que sim, porque nós aprendemos com os erros. Mas nós temos que perdoar a nossa alma para nos elevar. Então, essa meditação que nós estamos elaborando aqui é um caminho futuro, é um caminho para andar junto na comunidade do bem. Então, nós vamos começar a elaborar essa comunidade do bem. Mas, para isso, nós temos que colocar o eu, o espírito, acima das vicissitudes ou dos desejos da alma. Então, esse é o primeiro aspecto, colocar o eu. E entender que abaixo do eu tem a alma. E a alma são 3 partes que a gente sabe: o consciente, subconsciente e inconsciente. Nós temos que perdoá-la.
porque ela é pecadora. Ela nos levou a essa situação atual. E graças a ela que nós evoluímos. Nós chegamos à alma da consciência. Então, o máximo que a gente chegou aqui foi a alma da consciência. Devemos agradecer por isso. Mas não devemos ficar só na alma. A alma da consciência faz parte da alma. Nós vamos falar de espírito. Outro degrau é para cima. Esse para cima, nós temos que visualizar já o espírito. O espírito tem que já perdoar a alma. Porque nós chegamos na alma da consciência, chegamos ao acme da evolução. A evolução espiritual, anímica, nós já chegamos. O acme. O que a gente fez com isso? Nada. Não estamos fazendo nada. Então, ou paramos, ou afundamos. Ou começamos a subir. Essa subida, nós vamos andar juntos, porque nós somos uma sociedade. E essa sociedade, como Aristóteles fala, a polis é anterior ao indivíduo e à família. Nós nascemos juntos. Então, olha que profecia que o Stein falou nessa sentença, se 10 pessoas estivessem reunidas ou meditando corretamente, não haveria guerra. É espantoso falar isso. E assustador ver que nós não estamos fazendo nada. Nosso dever. E nosso dever na época de Sardes, nessa época, o que é? Vigiai e orai. Então, nós vamos começar neste café a vigiar, nos vigiar. Mas para isso, não adianta competir com a alma, porque a alma é desejosa, não é por esse lado. É elevar. Nós temos que subir um degrau do espírito, visualizar a alma e perdoá-la. Primeiro, a gente tem que perdoar a gente mesmo. Não é perdoar o outro. Isso é fácil, teoricamente. Né? Mas começar a se perdoar. Sim, começar a nos elevar. Então, isso que é o objetivo desse café nosso atual aqui. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós somos relacionados com a Terra. Nossa evolução é via um planeta. Se não for nesse planeta, vai ser no Júpiter, na Nova Jerusalém, vai ser em Vênus. Nós não temos a vida como as hierarquias que ficam do lado de fora. Nossa evolução é através de uma realização de um planeta. Então, através do Verbo encarnado. Nós somos uma hierarquia. Nós não podemos imaginar que eu vou ser um anjo, posso evoluir para cima, mas o anjo vai ser sempre anjo. Eu não vou dialogar, eu não tenho diálogo com o anjo. Ele não me entende, eu também não o entendo. A gente só entende entre nós, humanos. Então, nós temos que nos relacionar entre nós mesmos. Esse verbo encarnado precisa ter bem sentido nesse ponto. O espírito se tornou carne. Nós temos que trazer para essa terra o mundo espiritual. Nós temos que realizar esse mundo espiritual aqui. Mas na situação atual, não vamos realizar nada. Por quê? Porque nós não sabemos viver a história, não sabemos comungar com os outros, não sabemos trabalhar direito para os outros. Nós somos muito egoístas ainda. Nós temos que mudar. Sim. E a partir de agora, nós vamos começar isso. E esse ambiente que nós temos que trazer é um ambiente saudável, um ambiente humano saudável, um ambiente social saudável. É claro que hoje a gente vê a sociedade não está saudável. Né? É uma briga, uma polarização, uma ideologização extremada para todos os lados. Não é isso que a gente quer. Não é isso que era o projeto. Mas nós estamos pagando isso porque nós não aprendemos a lição na história. Então, nós temos que nos elevar e nos situar como seres humanos. E saber que nossa evolução se faz por meio de um ambiente terrestre ou um ambiente planetário. Então, esse lado que nós temos que começar a compreender. Nós vivemos no ambiente planetário. E dentro dessa sociedade planetária, nós vamos fazer essa quarta hierarquia, que somos nós, seres humanos. Então, a primeira evolução, que a gente chama nas evoluções, chama-se teocrático. Né? Os povos tinham uma religião. Depois, em Roma, nasceu a polis, né? É o cidadão de Roma, é a religião e o Estado. Depois, com as grandes navegações, com Colombo,
nasceu a terceira parte do ser humano, da evolução social, que é a economia, que é trabalhar no mundo, produzir moralmente para o mundo. Então, essa economia é o atuar, é o eu realizando no mundo. Sim. Então, nós começamos com a religião, primeira civilização, né, na Suméria, na antiga Índia, etc. Depois de Roma, o Estado e a religião, e depois a economia. A gente tem que estar bem consciente que esse viver econômico, porque nós somos seres individuais, seres políticos, porque vivemos uma polis, uma sociedade, e nós somos seres econômicos. Então, esse lado nós temos que estar bem consciente, porque essas três partes fazem parte da alma, fazem parte da alma. E a gente detona a sociedade porque nossa alma é egoísta. A gente quer tudo para nosso prazer. Se a gente coloca o espírito em alto grau, como a Fábia falou, através do altruísmo, nós acolhemos as hierarquias. O espírito é altruísta. Ele não quer para ele quer para os outros. Então, se nós vamos caminhar daqui para frente para o espírito, que devemos cumprir o que a sentença que a Fábia falou, sermos altruístas. E quando caminhamos para o altruísmo, nós elegemos o espírito acima das vicissitudes da alma, nessas três esferas, que é o pensar, sentir e atuar. Então, esse pensar puro, que a gente pode falar, ou pensar espiritual, que na filosofia da liberdade, que o Stein fala, é o pensar o próprio pensar. Está centrado dentro do seu pensar. Você não está pensando em coisas, você está dentro dele. Essa centralização, que é o eu, que é você se sentir como espírito. E dentro do seu espírito, você pode visualizar sua alma nessas três esferas, que é o pensar trivial, da alma da consciência, o sentir, entre a sociedade, e o atuar, sim, que é a economia. Então, são três esferas que a gente tem que nos relacionar. E na história, nós estamos vendo, porque Colombo trouxe, vamos dizer, a economia. Com a navegação, nasceu a economia. Lidar, fazer coisas para o mundo, movimentar, pegar um produto, levar daqui para lá, isso é economia. Mas, no mesmo tempo, na época da Idade Média, existia um movimento chamado movimento templário. Esse movimento templário, ele lidava com três esferas, que era ora, convive et labora. Orar, conviver com seus e laborar, trabalhar. Então, essas três esferas nós temos que colocar na nossa meta. Agora, nós vamos ter no final, nós vamos colocar aqui uns mantras para a gente orar durante o dia, para nós nos mantermos unidos entre nós mesmos. Nós temos que saber conviver entre os nossos familiares, entre as profissões, né? Saber conviver. Então, nesse lado de convivência, o lado social, saber conviver, respeitar o outro, amar o outro. Então, esse lado, nós temos que também começar a aprender. Por que o outro está falando? Por que eu tenho que me calar agora para ouvir o outro? Então, nós temos que nos educar e trabalhar para quem? Nós trabalhamos para os outros. Ninguém trabalha para si. Só que quem trabalha para si é egoísta. Então, nós temos que começar a trabalhar para o outro. Então, são essas três esferas. E o dinheiro, naquele tempo dos templários, era usado em altruísmo, em alto grau. Para quê? Conseguir construir catedrais. Em 200 anos de história dos templários, eles construíram 300 catedrais. 300 catedrais. Então, isso foi feito porque o dinheiro foi usado no sentido altruísta, que se vivia bem. Se a gente vê as roupas naquela época, eram roupas bonitas, apresentáveis para o padrão da época. E construíram 300 catedrais. Naquele tempo não teve guerra, não teve peste. Em 200 anos, nós não tivemos pestes, nós não tivemos guerras, porque se vivia numa sociedade equilibrada, sociedade harmônica, em que esses três princípios, orai, vigiai